Eu posso provar para vocês, em 3 minutos, o porquê a Globo é o câncer do país. A Rede Globo é a voz dos escravagistas, desses empresários e do agro que tem uma mentalidade escravagista. Por meio da psicologia e da neurociência, como esse canal faz mal. Hoje, representado pela Globo News, porque é um canal pago, não é pago por quem não tem dinheiro. É para quem quer ouvir as besteiras que tem ressonância nas mentes perversas. E com a explicação de uma professora, vocês vão entender como funciona o sistema imunológico. Sim, o teu sistema imunológico. Por que você fica doente do nada? Por que você de repente desenvolve doenças? Por que o corpo fracassa para se defender de organismos estranhos? Vocês vão entender aqui, nesse vídeo, a psicossomática. E como a Globo destruiu a saúde mental da população. A Globo é culpada pela destruição da saúde mental. Diga-se Globo e toda a mídia tradicional que segue o mesmo caminho. SBT, Bandeirantes, etc. Esses canais adoeceram a nossa população. Por isso hoje nós temos essa coisa de bebê reborn, esse pessoal que vive na Matrix bolsonarista achando que estão vivendo o mundo real, que nós é que estamos no mundo paralelo. Então vocês vão entender as questões de saúde mental produzidas pela Rede Globo. E vocês vão entender o quanto o Bolsonaro trouxe doenças para a nossa população. Esse vídeo aqui explicita o que nós passamos com a Rede Globo detonando o Lula, detonando o petismo, detonando o tempo todo a política tradicional e trouxe, por substituição, a política fascista. Um bando de brucutus que estão destruindo o nosso país e destruindo a tua saúde mental. E vocês vão ver por quê. Essa aqui é a famosa dopamina. É a química do autocontrole. Tá? Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual. É uma substância química que está no seu cérebro. Toda vez que você sente recompensado por um acontecimento, essa substância está ali presente. Se a gente injetar essa substância em você, você vai ter uma resposta comportamental. Se a gente tirar essa substância, você vai ter uma resposta comportamental. Então isso não é espiritual, isso é físico. Correto? Então, assim como a dopamina, a gente tem o GABA, a gente tem um monte de outras substâncias responsáveis por medo, angústia, sofrimento, raiva, ódio, tudo isso é substância química. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali. Não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Todas as células do corpo, então ela tem vários terminais. Ó. E esses terminais vão encaixar substâncias diferentes. Elas encaixam. Quando elas encaixam, essas emoções se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células. Então, quando você sente luxúria, seu rim também sente. Seu baço também sente. Seus ossos sentem também. Seus gânglios, principalmente suas gônadas, suas células excretoras de substâncias, tá? Todas elas sentem também. E se manifestam de acordo. Tá? Agora, a célula que tem o maior número de receptores é a célula neurológica, lembra da sinapse? Na sinapse ela tem uma infinidade de receptores para tudo isso. A segunda célula do corpo com o maior número de receptores para a química cerebral são as células imunológicas. Então, a célula que mais sente suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios. Segundo lugar, seus leucócitos, macrófagos, eosinófilos, todas as células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima, a palavra vítima é aquele que sofre agressão. E você derrama isso na sua corrente sanguínea, todas as suas células imunológicas se sentem assim e deixa rolar. Diminui a atividade leucocitária. Sua imunidade cai. Então, quando você assiste televisão, 5 minutos de notícia ruim, sem reação racional e cerebral, cai a sua imunidade por 5 horas. Então, se você envenenar sua mente, você diminui suas respostas imunológicas. Conseguiram perceber? Lula vai para a China e para a Rússia, como foi essa semana. Traz para cá 27 bilhões em investimentos e a Globo ficou batendo na tecla do fora da Janja, do que não devia ter sido feito, que indo na Rússia o Lula dá tiro no pé, e que não era hora
de ir defender um país comunista. Essas conversas que para quem não entende, adoece. E para quem entende, também adoece, porque fica com raiva. Uns porque ficam com medo, outros porque ficam raivosos, que é o nosso caso. Por isso nós utilizamos as redes sociais. Qual é o nosso desabafo para não ficarmos doentes? A gente reposta, a gente defende, a gente curte, compartilha, participa dos canais que tem a nossa cara, que falam a verdade. Enquanto isso, canais como a Globo, por meio da Globo News, por aquelas jornalecas que ficam o tempo todo pisando no Lula, pisando na Janja, com tantas conquistas, com tudo que está rolando na economia, o país está indo de vento em popa e tem pessoas que estão apavoradas porque acham que o Brasil está em crise, graças a canais como esses, graças às fake news. Vocês pararam para pensar quanto na época do Bolsonaro as pessoas adoeceram? Não estou falando da época da Covid só não. Quantas pessoas adoeceram pelas más notícias que a gente recebia o tempo todo, por aquelas agressões, por aquela situação em que um fascista ficava o tempo todo atacando as instituições? Vocês pararam para pensar o quanto o Brasil adoeceu? O quanto as pessoas enlouqueceram? Hoje aparecem pessoas com o bebê reborn, os bonecos que são os renascidos. A família está entrando na neura da pessoa. Olha quantos transtornos mentais, quantas as pessoas pedindo para os ETs darem golpe, fazendo sinal de luz para os ETs. Não tiraram isso. Só de uma mente insana. Uma mente insana foi copiada por um monte de gente que se identificou com aquilo. As pessoas orando para um pneu, o outro sobe no caminhão, gruda no limpador de para-brisa, diz que não vai soltar, o caminhoneiro anda com ele quilômetros e quilômetros, ele lá pendurado. Esse povo enlouqueceu. Graças àquele jornal nacional em que tinha os dutos de petróleo jogando dinheiro. Não que não houvesse o roubo, mas a forma como eles fizeram, incriminaram inocentes. Olha o que eles fizeram com o Lula. Tudo isso adoeceu as pessoas. E está explicado cientificamente como acontece quimicamente no nosso corpo o adoecimento em função de notícias mentirosas. A nossa imprensa é um câncer, está matando a nossa população, está adoecendo a nossa população. As pessoas estão enlouquecendo. Nós não temos só que regrar as mídias sociais de internet, nós temos que regrar esse jornalismo mentiroso. Nós temos que dar um jeito. O nosso país não precisa de mais esse problema. Eles intensificam os problemas mentais da população. Galera, tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês. A Janja simplesmente calou críticos e com classe. Mesmo com muitos jornalistas, por exemplo, da Globo News, pegando pesado nas críticas, muitas vezes exagerando no tom, quando o assunto é a primeira-dama. Veio um apoio de peso, e lá de fora, a primeira-dama da França, Brigitte Macron, mandou um vídeo direto em apoio à Janja. Se liga nesse trecho aqui. Querida Janja, há alguns dias você me ligou e me contou a história comovente daquela menina de 8 anos que faleceu no Brasil após inalar desodorante em spray durante um desafio lançado em uma rede social. Infelizmente, essa tragédia não é um caso isolado. Estamos enfrentando um flagelo mundial e todos devemos agir ativamente para proteger nossas crianças e adolescentes no mundo digital, assim como fazemos no mundo real. Você me disse, querida Janja, que o mês de maio no Brasil é justamente dedicado à proteção da infância. E me convidou, nessa ocasião, a compartilhar as boas práticas implementadas na França para proteger a saúde física e mental das nossas crianças e para combater o assédio e as violências cibernéticas. Desde 2022, em nosso país, o assédio escolar é reconhecido como um crime penal, podendo ser punido de forma muito severa. Essa medida forte foi implementada em complemento ao programa chamado FAR. É um plano ambicioso para combater o assédio nas escolas. Ele prevê a conscientização dos alunos, a formação de professores e funcionários, a implementação de coordenadores em todas as instituições e de alunos embaixadores voluntários. Esses últimos são especialmente treinados para identificar situações, apoiar as vítimas e alertar os adultos. Também existem nos colégios caixas de sugestões, onde as crianças podem deixar mensagens, e um concurso nacional sobre pirata. Ele permite sensibilizar os alunos sobre o tema do assédio, por meio da criação de cartazes ou vídeos. Hoje é um dos concursos mais acompanhados do Ministério da Educação Nacional. Desde 2023, os alunos também devem preencher um questionário todos os anos para avaliar o assédio no ambiente escolar e encontrar soluções mais adequadas. Querida Janja, acredite na força da nossa mobilização coletiva sobre esse tema. Juntos somos mais fortes. Obrigada. Viva a amizade franco-brasileira. Obrigado. Vocês estão vendo? Enquanto aqui no Brasil é atacada pela imprensa,
por vários críticos, lá fora respeitada e reconhecida. Tudo isso porque a Janja participou do jantar com o Xi Jinping e deu opinião. O evento que era reservado, era pessoal, confidencial, e vazaram e distorceram a conversa. Só que esquece que a Janja, sim, quando delegada pelo presidente da República, pode. E ela não teve voto, mas ministro também não tem voto. Mesma coisa. Então, sim, a Janja pode participar e participa de direitos humanos, combate à fome, C20. E ela tratou caso de bullying digital. Então, respeite a Janja e ela está correta. Se você concorda comigo, comenta aqui e me siga para receber mais conteúdo como esse. Esses dias, uma famosa influenciadora brasileira foi chamada para depor na CPI por divulgar os jogos de aposta, porque esses jogos estão acabando com o dinheiro de muita gente. Eu não sei como isso vai ser julgado no Brasil. Será que a pessoa vai perder seguidores? Ou vai ser responsabilizada? Ou devolver dinheiro? E os jovens que seguem ela, alguém pensa neles? Na China, a Lei de Segurança Cibernética deixa isso bem claro. Jogos de aposta são ilegais. Se um influenciador promove esse tipo de conteúdo, suas contas são imediatamente suspensas ou apagadas. E não é só com apostas. Um exemplo recente é o influenciador Wang Quanxin, que tinha 7 milhões de seguidores, ficou famoso por ostentar uma vida de luxo extremo. Ele teve a conta suspensa por promover valores negativos e materialismo excessivo. Outro caso é a mega influenciadora VIA, com 120 milhões de seguidores, foi multada em 210 milhões de dólares por sonegação fiscal, e ela teve todas as contas apagadas na rede social. O objetivo dessas regras é proteger os usuários, especialmente os mais jovens. Mas muitas vezes no Ocidente isso é visto como falta de liberdade. Mas será que isso não é um limite necessário contra abusos que se disfarçam de entretenimento? O que vale mais para uma sociedade? Uma liberdade total ou uma liberdade com responsabilidade? Se você gostou do vídeo, clica aqui e me dá um coraçãozinho. Tchau, tchau. Eu estava presente e foi uma menção que o presidente Lula fez e que ele só, inclusive, pediu ao auxílio na hora, a primeira-dama, o fato específico, foi dito o seguinte, que não é possível que se deixe que em plataformas digitais que haja divulgação de temas de pornografia, de pedofilia e dos famosos desafios que correm nas redes digitais e que levaram à morte uma criança de 8 anos há pouco tempo em Brasília. Tem que haver algum tipo de controle, não se pode deixar. Afinal de contas, as plataformas que veiculam isso têm que ter um tipo de responsabilidade. Veiculação de pornografia, veiculação de conteúdos, né, que podem levar esses lamentáveis episódios nas redes, já é algo proibido no Brasil. Por que a gente tem que chamar ou convidar uma autoridade chinesa, né, ou indagar, pedir algum apoio para comparecer, né, vir ao Brasil para fazer esse tipo de controle? Não houve convite para nenhuma autoridade chinesa vir, isso não há. Então, esse ponto é muito simples de responder. Vamos ser franco uma coisa. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Eu acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo democrático no mundo, o processo de que cada um manda no seu país, cada um governa no seu país e vamos deixar os outros países em paz. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, porque eles precisam ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído para que eles possam reconstruir, sabe, as suas casas, os seus hospitais, as suas escolas e viver dignamente com respeito. É por isso que nós defendemos a criação do Estado palestino, igual ao Estado de Israel, e estabelecer uma política de convivência harmônica, porque é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de arrogância, o mundo não precisa de frases de efeito, o mundo precisa de paz e tranquilidade. Gente, vocês já pararam para pensar se o mundo inteiro tivesse um líder, sabe, um presidente
igual a esse, não existiria guerra. Igual a esse aqui, não existiria nunca uma guerra. O que interessa nesse momento é discutir a volta à normalidade no mundo. Não é só aqui, é em faixa de Gaza também. Não é faixa de Gaza. Aqui 2 estados estão em guerra. Na faixa de Gaza é um genocídio de um exército muito bem preparado contra mulheres e crianças, a pretexto de matar terroristas. Sabe, já houve caso de explodir hospital e não ter um terrorista, só tinha mulher e criança. Aí quando eu assisto um vídeo desse, eu me pergunto, acho que o mundo, né, precisaria, cada país, cada canto precisaria de um líder assim, igual o Lula, que é contra as guerras, porque sabe que uma guerra vai atingir quem não pediu para estar na guerra. A guerra funciona assim. Então o mundo precisaria de um líder assim, igual o Lula, em cada cantinho do mundo. Assim todos poderiam viver sua vida em paz. É sobre isso. Lula é necessário. Gente, a notícia de hoje é maravilhosa, né? É uma notícia atômica de tão boa, né? Como diz a minha neta, vai até lá no céu, de tão maravilhosa que é. Então, se você gosta de notícia boa, já me segue, aperta no meu retratinho, salva esse vídeo para você mostrar para os seus alunos, né? Então, olha só o que acontece. O Brasil descobriu uma reserva de petróleo que pode ser o dobro da reserva do pré-sal, né? O pré-sal, não sei se você sabe, colocou o Brasil independente, né? O Brasil é autossuficiente em petróleo, né? Já é o nono maior produtor de petróleo do mundo. Só que essa reserva de petróleo que o Brasil descobriu agora vai colocar o Brasil de nono para quarto maior produtor de petróleo do mundo, né? Então é uma notícia maravilhosa, né? E tem quase 2 anos que o governo está esperando o IBAMA dar autorização, e essa autorização saiu agora dia 19, segunda-feira passada, né? Olha que outra coisa bacana, o governo fez tudo dentro dos critérios exigidos pelo IBAMA, não saiu atropelando, exigindo nada, né? O IBAMA exigiu, fez as exigências, né? Então a população pode ficar tranquila, né? Pra vocês terem uma ideia, o pré-sal aqui no Sudeste, ele é explorado a 200 quilômetros da costa, né? Esse novo pré-sal, lá em cima na foz do Rio Amazonas, é a 500 quilômetros, tá? Então é mais do dobro da distância, né? Em relação à costa. E outra coisa, a Petrobras, ela providenciou os hospitais para pinguim, para focas, para pássaros, no caso de um acidente, de um vazamento, coisa que nunca vai acontecer, mas se acontecer, já tem toda a infraestrutura para ir lá e conter o vazamento e salvar os animais, e enfim. Então é por isso que o IBAMA aprovou, tá tudo dentro da mais rigorosa segurança, né? E outra coisa também que você tem que levar em consideração, aqui do lado a Guiana já está explorando, né? Desde 2020. E o que acontece lá na Guiana? Ela teve um crescimento de 43% em 2021 e de 63% em 2022, né? Pra você ter uma ideia, o Brasil foi o país que mais cresceu no ano passado, cresceu 3,7%. Então, a exploração desse petróleo pelo Brasil vai representar, um avanço, né, monstruoso em termos financeiros para o Brasil, né? O Brasil vai ficar super importante dentro da geopolítica, né? E o povo brasileiro vai com certeza usufruir dessa riqueza, né? Agora, tem um alerta a ser feito, né? Não pode acontecer igual aconteceu no governo Bolsonaro, onde o senhor Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles venderam, né, 75% da exploração do pré-sal aqui no Sudeste já é realizado por empresas estrangeiras. E isso a gente não pode deixar acontecer de novo, né? A gente tem que ficar muito atento quem que a gente vai colocar para governar, para não ficar entregando essa riqueza maravilhosa, monstruosa para a mão dos estrangeiros, né? Nós brasileiros é que temos que tomar conta desse dinheiro. O que você acha? Fala aí nos comentários.